louvor. Irmãos, que você possa desembainhar a sua espada, que você possa pegar a sua Bíblia, que você possa abrir aí na sua Bíblia, lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 9, e você que foi encontrando o capítulo 9, versículo de número 1, eu peço, por gentileza, se puder ficar um pouquinho a mais de pé, que nós iremos fazer a leitura inicial da palavra do Senhor. Irmãos, hoje eu escutei um louvor aqui, enquanto os irmãos encontram a passagem, o louvor que eu escutara quando eu me converti, faz chover, oh glória, eu fiquei muito feliz, lembrei lá daquela época atrás, na qual eu aceitei Jesus, e a oportunidade que Deus está nos dando a cada um de nós essa noite, de ouvirmos mais uma vez a sua voz. Irmãos, eu quero dizer para você o seguinte, antes de nós adentrarmos na leitura dessa noite, Jeová Rafa está aqui, amém? O Deus que cura, Ele veio. O Deus que cura, Ele está presente essa noite. E Ele veio aqui para curar a sua enfermidade física. Ele veio para curar a sua enfermidade espiritual, a sua enfermidade sentimental. Ele está aqui para te curar. Então que você venha estar atento à pregação, à ministração da palavra. Você que está agora, que já achou, eu peço que, por gentileza, quem achou, diga achei. Glória a Deus, que igreja afiada na palavra, amém? Falamos da EBD aqui, esteja presente a EBD. Irmãos, Mateus capítulo 9, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Obrigado pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui essa noite. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor abriu todos os caminhos para podermos estar aqui essa noite. Obrigado, Senhor Deus, que o Senhor nos livrou de todo o mal. O Senhor tirou todo e qualquer empecilho que pudesse estar no nosso caminho e o Senhor nos trouxe aqui. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus e lhe pedimos agora, Senhor, derrama sobre cada um de nós sabedoria para compreendermos aquilo que tu tens para nós, aquilo que tu trouxestes para nós, porque nós estamos aqui, Senhor, toda quarta-feira falando dos milagres, e a cada leitura nós percebemos que o Senhor falava em meio à multidão, o Senhor todo dia ministrava o Evangelho, o Senhor todo dia falava de Deus, falava da vitória em Jesus, a vitória em Deus, falava da vida eterna, da salvação, e nós estamos aqui, Senhor, para podermos ter entendimento e para podermos ter a oportunidade também de ouvir a Tua voz. Então, Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém, que você possa tomar o seu assento. Irmãos, essa noite nós falaremos sobre uma passagem muito conhecida, passagem esta que é intitulada na Bíblia como a cura de um paralítico em Cafarnaum. Passagem esta que está descrita tanto no Evangelho de Mateus, como nós vamos ler, está descrita no Evangelho de Marcos, está descrita no Evangelho de Lucas. Passagem esta que existe algumas situações interessantes, alguns momentos marcantes, que são importantes para que nós possamos entender como Deus trabalha no momento de cura. Como Deus trabalha para o processo de cura, de libertação das nossas vidas. Irmãos, que você fique atento à palavra do Senhor essa noite, porque eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, como falaste comigo no momento da preparação. Irmãos, vou ler novamente o versículo 1, para que nós possamos entender um pouco do contexto da qual nós estamos ministrando essa noite. Diz assim a palavra de Deus, acompanhe na sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, sente do lado de alguém que tenha, ou você que viu alguém sem Bíblia, compartilhe a sua Bíblia. Mas diz assim a palavra de Deus, entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Irmãos, a palavra de Deus declara que Jesus estava de um lado do mar da Galileia, como nós podemos compreender quando nós pregamos aqui nos milagres de Jesus, sobre Jesus acalmando a tempestade. E nesse momento agora Jesus volta ao lado, à margem, na qual existia a cidade de Cafarnaum. Cidade esta
que é declarada aqui no Evangelho de Mateus como a sua própria cidade. Ou seja, cidade esta que Jesus habitava naquele momento. Porque nós, como nós sabemos, Jesus ele nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, mas a partir quando ele descobre a prisão de João Batista, ele sai de Nazaré, está lá em Mateus capítulo 4, versículo 12 e 13, Jesus descobre a prisão de João Batista, ele sai de Nazaré e vai para Cafarnaum, onde começa a viver naquela cidade. Então a palavra de Deus diz que Jesus voltara para a cidade na qual ele estava vivendo naquele momento. Se você pegar depois na sua casa esse momento no Evangelho de Marcos, você vai ver que fala que Jesus estava em sua casa. Irmãos, Jesus estava naquele momento que nós lemos agora na sua casa. A Bíblia quer nos mostrar que Jesus está nesse momento aqui, que é a sua casa. Jesus ele está aqui essa noite para fazer aquilo que é melhor para nossas vidas. Jesus está aqui na sua própria casa, porque nós somos o habitar do Espírito Santo. Cada um de nós é o habitar do Espírito Santo, então Jesus está aqui na casa dele. E a Bíblia continua no versículo 2, dizendo o seguinte, acompanhe na sua Bíblia, Mateus capítulo 9, versículo 2, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vou ler novamente, Evangelho de Mateus capítulo 9, versículo 2, parte A. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Irmãos, se você pegar essa mesma passagem, lá no Evangelho de Marcos, lá no Evangelho de Lucas, vai trazer alguns detalhes interessantes para complementar esse momento. A palavra de Deus em Mateus vai dizer que trouxeram à casa de Jesus um paralítico deitado no leito. Irmãos, provavelmente esse homem vivia de uma paralisia muito severa, porque ele, além de paralítico, ele estava deitado no leito. Mas a Bíblia vai me dizer no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, quando descreve esse milagre de Jesus, vai falar que junto a este homem existiam 4 outros homens. Existiam 4 homens que pegaram esse paralítico, levaram ele até o eirado para colocá-lo no meio da casa na qual Jesus estava, porque havia uma multidão parada à frente da casa de Jesus, à porta, porque as pessoas sabiam que Jesus estava lá. Irmãos, quando eu leio esse versículo do capítulo 9, versículo 2, onde fala que levaram o paralítico até Jesus, quando eu leio essa mesma passagem em Marcos e também em Lucas, eu consigo compreender nós conseguimos compreender que o que Jesus quer nos ensinar é que os obstáculos externos não podem nos parar, que o problema externo não pode nos parar, que não é a multidão, que não é o trânsito, que não é a dificuldade de sair do trabalho, que isso venha nos parar de vir adorar ao Senhor. O cansaço às vezes nos para. Eu vou sair de casa, é muito cansado, amanhã eu trabalho, não, eu vou ficar em casa, irmãos. Aqueles homens olharam uma multidão perto daquela casa. Eles estavam levando um homem, e aí eles poderiam muito bem falar assim, olha meu amigo, me desculpa, mas tem uma multidão à sua frente, não vai dar para te levar até Jesus, vamos voltar outro dia. Mas aqueles homens não. Aqueles homens, eles olharam o problema, olharam o obstáculo, mas eles buscaram a solução. Irmãos, que você venha buscar a solução. E a solução é qual? É Jesus. Eles sabiam que aquele homem não poderia sair dali, aquele amigo deles não poderia sair dali sem ter a bênção, sem ter o contato com Jesus. Irmãos, não se permitam sair daqui essa noite sem sentir a presença de Jesus,
sem sentir a glória de Deus na sua vida. Porque, como eu disse no início e repito, Jeová Rafá, o Deus que cura, está presente. Salmo 107, versículo 20, vai dizer que Jesus enviou-lhes a sua palavra e os curou. Irmãos, hoje é noite de cura. Noite de cura física, noite de cura espiritual, noite de cura sentimental. Mas para isso você precisa levar o seu problema a Jesus. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Levaram o problema para Jesus. Jesus, olha, está aí o meu amigo, está aí o nosso amigo. Como nós devemos proceder? Irmãos, essa noite Jesus te trouxe aqui para que você possa levar a Jesus o seu problema. Falar assim: Jesus, meu problema está aqui, como devo proceder? Mas tem algo que chamou a atenção de Jesus. Irmãos, o que poderia ter chamado a atenção de Jesus, poderia ter sido aqueles homens terem levado o seu amigo pelo telhado. Poderia falar assim: nossa, como esses homens foram inteligentes, como eles foram espertos, como eles foram proativos. Mas olha o que chama a atenção de Jesus, está no capítulo 2 ainda, só que na parte B. Eu vou ler capítulo 9, de Mateus, versículo 2, a parte B, que diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Irmãos, eu vou ler novamente o iniciozinho da parte B do versículo 2. Vendo-lhes a fé. Irmãos, aquele homem veio do telhado. Aquele homem veio do lugar que era menos, podemos dizer assim, não para Jesus, logicamente, mas para todas as outras pessoas, o lugar menos plausível que pudesse vir alguém. Mas o que chama a atenção de Jesus é a fé daqueles homens. Irmãos, a nossa fé tem que chamar a atenção de Deus. A nossa fé tem que chamar a atenção do Senhor. Irmãos, lembre-se de Ana, mãe de Samuel. Aquela dor daquela mulher que todo ano vinha com seu esposo Eucana e com a outra mulher do seu esposo Penina e subia todo ano ao templo e orava e clamava. E todo ano Penina, a outra esposa de Eucana, ficava fazendo chacota de Ana porque ela não tinha a possibilidade de ter filhos. Mas ela não parava de adorar ao Senhor. Ela não parava de buscar ao Senhor, até o momento que a Bíblia declara, dizendo que ela orava de tal forma, que até o sacerdote pensou que ela estava fora de si, e a partir daquele momento, a fé daquela mulher chamou a atenção de Deus. Irmãos, a nossa fé, para que a cura venha em nossas vidas, tem que chamar a atenção de Deus. A nossa fé não tem que chamar a atenção do pastor. A nossa fé não tem que chamar a atenção do missionário. A nossa fé não tem que chamar a atenção do meu líder ministerial. A minha fé tem que chamar a atenção de Deus. Porque o que aqueles homens precisavam naquele momento era chamar a atenção de Deus, de Jesus. O que você veio fazer aqui essa noite não foi chamar a atenção do missionário, para que ele olhe e fale assim: nossa, o irmão veio no culto de quarta-feira. Você veio aqui essa noite para que a sua fé chame a atenção de Jesus. E a Bíblia vai dizer que vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, e eu gosto muito da palavra de Deus, eu às vezes brinco dizendo que a palavra de Deus, em alguns momentos, Jesus se torna até às vezes um pouco comediante, porque olha só o que Jesus vai dizer ao paralítico, mas quando nós não entendemos a verdadeira intenção do que Jesus está dizendo, mas olha o que Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estás curado. Foi isso? Irmãos, aquele homem veio sendo levado num telhado, entra no meio, Jesus vê, e aí Jesus fala: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Aí você que não compreende aquilo que Jesus está ensinando, vai falar: nossa,
não é Deus, esse aí não é Jesus, essa igreja não serve, porque essa igreja eu não vi alguém dando glória a Deus, eu não vi alguém dando aleluia, essa igreja, hoje Deus não falou comigo, porque Deus falou que eu tenho que perdoar meus pecados. Aqueles homens poderiam falar assim, Jesus, tu tá brincadeira comigo, né, Jesus? Eu estou aqui, fiz um esforço para trazer meu amigo, e você fala, perdoa os pecados? Jesus, eu vim aqui hoje, poderia estar em casa agora, descansando, e o Senhor fala que perdoa os meus pecados. Irmãos, nós temos que entender o caminhar da cura que Jesus tem para nós. Para que eu possa ser curado, para que eu possa ter intimidade com Cristo, eu preciso primeiro ter perdoado os meus pecados. Eu preciso caminhar com Deus, eu preciso viver a palavra do Senhor. Não adianta eu querer ser curado, buscar cura, se eu não vivo a palavra de Deus, se eu não tenho perdoado meus pecados. O que Jesus está ensinando aqueles homens, aqueles escribas que estavam ali perto dele, é que, irmão, você pode fazer tudo, você pode pular, gritar, glorificar o nome de Deus, mas se você não tem a sua vida reta com Deus, a cura não virá, a intimidade com Deus não acontecerá. Jesus fala, vê a fé daquele homem, a fé que Jesus diz em sua palavra que se for do tamanho de um grão de mostarda, moveria montanhas. A fé que te trouxe aqui essa noite. Mas a primeira coisa que Jesus nos ensina essa noite é que quer ser curado? Primeiro, ele tem que perdoar os seus pecados. Ou seja, se endireita, caminhe de forma adequada, caminhe conforme a palavra do Senhor, caminhe conforme a palavra do Senhor nos determina. Missionário, como é que eu sei como eu devo caminhar? Lê a palavra de Deus. Vá à igreja, ouça o culto, preste atenção naquilo que Deus está falando ao seu coração. E aí diz o versículo de número 3, acompanhe na sua Bíblia, Mateus capítulo 9, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor, mas alguns escribas diziam consigo, este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse, por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer estão perdoados os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Irmãos, quando Jesus fala, estás perdoados os teus pecados, aqueles escribas, conhecedores da lei, começam a falar, Jesus, que isso? Você não pode perdoar os pecados, só quem pode perdoar os pecados é aquele na qual eles erraram, não é você. E aí Jesus fala, o que é mais fácil? Perdoar os pecados ou falar levanta-te e anda? Irmãos, o caminhar com Deus, os teus pequenos milagres vão acontecer e as pessoas vão menosprezar os teus pequenos milagres. Os escribas estavam ali menosprezando o perdoar dos pecados. Nós, nos dias de hoje, menosprezamos a salvação em Cristo Jesus, porque eu só dou glória a Deus quando eu vejo o irmão ganhando um carro. Eu só dou glória a Deus quando eu vejo o irmão ganhando um emprego. Eu só dou glória a Deus quando Deus me dá uma cura da enfermidade. Mas quando Deus me livra dos pecados, eu não dou atenção. Quando Deus vai salvar uma vida, eu não dou glória a Deus. Mas quando Deus derrama a prosperidade, que é bênção também, aí eu dou glória a Deus. Irmãos, que você glorifique o nome de Deus nos pequenos milagres. Para que o milagre maior venha, Deus vai te preparando com pequenos milagres, Deus vai te perdoando dos pecados, Deus vai te direcionando no caminhar, e aí o grande milagre da cura vai ser derramado no momento exato, no momento certo, que é o momento de Deus. Mas você não pode parar de perseverar. Cada vez que você chega em casa à noite, Deus derramou um milagre na sua vida, porque Deus tirou do seu caminho toda e qualquer tentativa do diabo de te acertar. Quando você chega em casa, você tem que falar glória a Deus. Quando você tem o que comer, você tem que falar glória a Deus, porque Deus está te preparando para o grande milagre. E o que Jesus está falando é isso. Não é mais fácil perdoar os pecados do que falar levanta-te e anda?
Porque às vezes nós menosprezamos os pequenos milagres. Mas tudo é milagre. Tudo é aquilo que Deus tem melhor para nós. E a Bíblia continua no versículo 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, disse então ao paralítico. Irmãos, antes de nós continuarmos o versículo 6, presta atenção. Jesus, ele escuta aqueles homens, aqueles escribas, ele fala, não é mais fácil perdoar do que mandar levantar e andar? E aí Jesus continua o seu falar, a sua explanação, dizendo o seguinte, vou ler novamente, mas presta atenção, irmãos. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Irmãos, esse versículo é riquíssimo de ensinamento de Jesus. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Nós podemos, ao ler esse versículo, compreender que o que travava aquele homem naquele leito não era paralisia, não era a sua doença, mas o que travava aquele homem naquele leito era os pecados. Perdão, eram os pecados. Irmãos, às vezes o teu milagre não chegou porque você está andando de forma torta, porque você está no leito não porque você está doente, mas você está no leito porque você está vivendo de forma equivocada, vive de forma contrária à palavra de Deus. E aí Jesus fala, olha, para mostrar que o Filho do Homem, Jesus, tem autoridade para perdoar os pecados, aí ele vai dizer, disse então ao paralítico, levanta. Irmãos, hoje é noite de você levantar. Hoje é noite de você se levantar, não apenas para que você venha ser curado, mas para você se levantar, para sair da inércia, para sair desse momento onde você só está ali aguardando. Saia dessa inércia, começa a viver a palavra de Deus, começa a caminhar com Deus, começa a buscar mais a leitura da palavra de Deus, começa a buscar mais vir à casa do Senhor, começa a buscar mais vir à EBD, começa a buscar mais o conhecimento e intimidade em Cristo. Para que você, aí a Bíblia continua dizendo, disse então o paralítico, levanta-te, e aí ele continua dizendo, toma o teu leito. Ou seja, levanta-te e leve com você, esqueça o seu problema, isso aí vai ser o seu testemunho, esse teu leito vai ser o seu testemunho. Levanta-te essa noite para que o seu problema que você trouxe ao Senhor venha se tornar testemunho de vitória. Mas primeiro você precisa levantar, você precisa tomar o teu leito, e a Bíblia continua dizendo que Jesus falou, toma o teu leito e vai para a tua casa. Irmãos, hoje é noite de sair da paralisia, mas para isso primeiro Jesus tem que perdoar os nossos pecados, perdoar os nossos erros, porque são os nossos erros que estão nos fazendo parar, são os nossos erros que estão impedindo que o milagre de Jesus recaia sobre as nossas vidas. Irmãos, Jesus fala, olha, para provar que o Filho do Homem tem poder autoridade para perdoar pecados, ele dá uma ordem ao paralítico, para que ele possa levantar, tomar o leito e ir para casa. Irmãos, que você venha sair essa noite daqui, levando o teu leito, mas não deitado nele, levando ele como testemunho da tua vitória. Não se permita sair daqui da mesma forma que entrou. Aquele homem entrou naquela casa onde Jesus estava e saiu diferente, porque quando nós estamos na casa onde Jesus se encontra, temos que sair diferente. Não podemos sair da mesma forma. Não podemos sair de igual modo como entramos. Ele entrou pelo telhado, numa cama, e ele saiu andando pela porta. Que você venha sair daqui essa noite andando, saindo desse leito, dessa paralisia, e voltar aos caminhos do Senhor, para que o milagre da cura
seja derramado sobre a sua vida. Mas ainda não, mas a Bíblia não para por aqui, Jesus não para por aqui. Mateus capítulo 9, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: e levantando-se, partiu para a sua casa. Irmãos, aquele homem que estava naquele leito, ele não parou. Ele escuta Jesus falando: levanta, toma o teu leito e vai para a sua casa. E o que ele faz? Ele levanta e parte para a sua casa. Nós devemos ouvir a voz de Deus e fazer a vontade de Deus. Nós estamos escutando hoje Deus falando em nosso coração, mas nós vamos fazer o quê? Vai acabar o culto, nós vamos voltar a fazer a mesma coisa, a agir da mesma forma, a conviver na nossa casa, no nosso trabalho da mesma forma? Não. Levanta-se, toma o teu leito e vai para a sua casa. A Bíblia diz no versículo 7, e levantando-se, partiu para a sua casa. Ele não questionou. Ele poderia falar assim: Jesus, será que eu vou mesmo? Será que eu levanto? Será que eu estou curado? Será que eu estou bem? Não, aquele homem, pela fé que eles tinham, ele escuta a voz do Senhor, ele escuta a voz de Jesus, e ele levanta e vai. Irmãos, essa noite, Jesus está falando contigo. Jesus está falando aos teus ouvidos. Jesus está falando, dizendo para você: olha, levanta e vai para a sua casa. Já estou quase encerrando. No versículo 8, peço que os músicos possam já vir aqui à frente. Versículo 8, irmãos, diz assim a palavra de Deus: vendo isto, vendo o ocorrido, vendo o acontecido, vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus. Eu vou ler de novamente, vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 6 vai dizer: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Irmãos, eu te convido, eu te encorajo essa noite a ficar de pé. Eu te encorajo a você, além disso, que você possa vir aqui à frente, porque nós vamos orar, e eu tenho certeza que Deus tem derramamento de cura na sua vida. Eu tenho certeza, fé, que Deus tem derramamento de cura para aquele teu ente querido, que você está agora sendo lembrado por Cristo. Irmãos, vendo isto, as multidões possuídas de temor, glorificaram a Deus. Irmãos, quantos milagres nós estamos vendo a cada quarta-feira aqui. Quantos milagres Jesus fez na palavra de Deus e quantos testemunhos de vitória nós estamos contemplando neste lugar. Será que nós estamos vendo isto e estamos temendo ao Senhor? Aqueles homens, irmãos, olharam aquele paralítico que há poucos minutos não conseguiam de repente nem se mexer, nem falar. E aí eles olham aquele homem e Jesus fala: levanta-te, toma o teu leito e vai para sua casa. E a Bíblia fala que não tem um tempo, não, é direto. A Bíblia fala que continuação, levantando-se, partiu para a sua casa. E aí a Bíblia continua no versículo 8, vendo isto, as multidões possuídas de temor. Irmãos, o temor ao Senhor é o princípio do saber. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Irmãos, o temor a Cristo é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Não é ter intelecto, não é conhecer português, matemática, inglês, história, não. Quer ser sábio para Deus, é você temê-lo, não de medo, mas temor é reverencial, reverência, estar na casa do Senhor, entender, olha, aqui é a casa de Deus e Deus pode fazer algo na minha vida. E aquela multidão, vendo isto, possuídas de temor, glorificaram a Deus. Irmãos, glorifique o nome de Deus. A cada milagre que acontecer na sua vida, glorifique o nome de Deus. A cada milagre na vida do irmão, glorifique o nome de Deus.
Você estar aqui essa noite, você ter se posicionado e vir aqui à frente essa noite, é motivo de glorificar o nome de Deus, porque você entendeu que levanta, sai da inércia, sai desse momento, sai dessa angústia, sai dessa paralisia espiritual, sai dessa paralisia sentimental, sai dessa paralisia emocional, porque Jesus mandou dizer a ti essa noite: levanta-te e toma esse teu problema, não para você ficar nele para sempre, não, toma o teu leito para você saber da onde Deus te tirou, para você ver e testemunhar o milagre de Deus na tua vida. E vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus. Irmãos, que você possa glorificar o nome de Deus. Eu mais uma vez, antes de nós começarmos a orar, antes dos músicos começarem a entoar cânticos de louvor, eu te encorajo a vir aqui à frente. Jesus quer curar a tua enfermidade, Jesus quer